Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 3, áudio 14. Quem protege Sara? Antes de Sara segurar Isaac em seus braços, ainda houve mais uma conversa da qual ela escolheu não fazer parte. Essa é um absoluto mistério para mim, mas desta vez, quando ela permaneceu em silêncio e mentiu, Deus interviu. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Gênesis 20, versículo 2 e 3. Fico feliz que Deus tenha falado por ela, porque parece que ambos estavam satisfeitos em permanecerem em silêncio. O que eles estavam pensando? Deus estava fazendo uma coisa nova, mas eles ainda estavam se referindo um ao outro de modo antigo. Essa dinâmica de irmão e irmã nunca foi correta, mas agora era mais errada do que nunca. Houve uma mudança de nome e Sara estava prestes a ganhar Isaac. Sara, obviamente, era uma mulher de beleza inigualável, mas ela estava com 90 anos. Ela deve ter envelhecido extremamente bem, ou talvez Deus tenha renovado radicalmente a sua juventude em preparação para Isaac. De qualquer modo, Abraão, sabendo que Sara estava prestes a dar à luz e ter seu filho dentro de 1 ano, teria protegido sua esposa das investidas do rei Abimeleque. De outra forma, como Abraão poderia ter certeza de que ela carregava seu filho? Muitas vezes achamos que o silêncio é submissão, quando não é, é mentira. Submissão é saber como e quando falar. Essa definitivamente era uma dessas vezes. Na idade deles, Abraão e Sara deviam estar vivendo um com o outro como irmão e irmã. Mas aqueles dias haviam acabado. Se o relacionamento deles não era assim antes da mudança de nome, certamente deve ter ficado bem claro depois da visita angelical. Os novos nomes de Sara e Abraão precisavam ser traduzidos a um relacionamento íntimo renovado. Ambos entenderam que ela poderia estar grávida do seu filho em menos de 1 ano. Sara continuou com a meia-verdade. Mas você deve estar se perguntando: o que eles estavam pensando? Então, chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para que trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Gênesis 20, versículo 9. Após Abraão ter explicado a razão, questionável, óbvio, para aquela tentativa de engano, o rei Abimeleque, contudo, o abençoou e os convidou a habitar em sua terra. Abraão orou por Abimeleque e Deus abriu o ventre de todas as mulheres em sua casa. É irônico que Abraão tenha orado por algo que ele ainda iria ver em sua vida. Deus protegeu Sara, mesmo quando seu marido colocara a própria segurança acima dela. Deus falou com o rei em sonho para protegê-la, porque ela era um tesouro precioso para ele. Podemos confiar em Deus quanto à nossa segurança e acreditar que Ele cumprirá a promessa em nossa vida, mesmo quando aqueles perto de nós, até mesmo nossos maridos, nos desapontam. Mulher livre versus mulher escrava. Em 1 Pedro 3, versículo 6, lemos: vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma, não dando lugar a medos histéricos ou deixando que a ansiedade vos deixe nervosas. Sara nunca deu à luz uma filha, mas a Bíblia afirma que podemos ser suas verdadeiras filhas. Somos filhas da promessa,
filhas das mulheres livres, quando não permitimos que o medo controle nossas ações e que a preocupação roube nossa coragem. Sara era a mulher livre que estimava e honrava Deus e a seu marido. Agar, por outro lado, era uma serva que desprezava sua senhora Sara. O filho de Agar, Ismael, seguiu o exemplo de sua mãe e zombava de Isaque. Sara entendeu que devia haver uma separação entre a serva e a livre. E nós devemos entender isso também. Em Gálatas 4, versículo 30, lemos: Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. O filho da mulher escrava foi proibido de compartilhar da herança. Ele perdeu seu pai e tudo o que conhecia como família. Ambas, a livre e a escrava, tinham o mesmo marido. Ambas tinham filhos. Ainda assim, o relacionamento delas com Abraão era muito diferente. Agar representava a carne e sua escravidão. Sara representava a liberdade e a promessa. Gálatas 4, do versículo 22 a 26, descreve isso da seguinte forma: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As duas histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia. Representa o que acontece em Jerusalém, uma vida escrava que produz escravos como descendentes. É o caminho de Agar. A segunda fala da Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, nossa mãe. É o caminho de Sara. Versão A Mensagem. Amo esta frase, é o caminho de Sara. De uma beleza incorruptível, Sara era uma prefiguração da beleza eterna e firme encontrada em Cristo. Você nasceu como resultado de uma promessa. Abraão, o pai da fé, e sua princesa Sara são exemplos que padronizam Cristo e sua noiva, a igreja. Somos chamadas para nos adaptar como dependentes e secundárias a Cristo. Ele é o nosso cabeça e todos os que creem são sujeitos ao seu senhorio, sua liderança e sua autoridade. Mas não temos razão para temer. Ele é o nosso marido criador. Ele nos forjou com o seu amor.